A paz do Senhor, irmãos, louvamos ao Senhor pela oportunidade de refletirmos sobre a acessibilidade em nossa igreja. E quando falamos de acessibilidade, não estamos tratando apenas de adaptações físicas ou organizacionais. Estamos falando de pessoas, de vidas preciosas para Deus, que desejam participar plenamente da comunhão, da adoração e do cuidado da igreja. Mas, na prática, como podemos contribuir para que isso aconteça? Hein? Como é que nós podemos fazer? Não é? Quais atitudes simples podem fazer a diferença no acolhimento e na participação de todos? Para nos orientar sobre este tema tão importante, ouviremos agora a doutora Min, que abordará o assunto Ações Práticas, Espaço, Recepção e Participação. Vamos acompanhar? A paz do Senhor, doutora Min. A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos dar continuidade em algumas ações práticas de acessibilidade envolvendo toda a igreja. Então, que nós falamos da última vez foram do cumprimento que os irmãos podem fazer, identificar essas pessoas e cumprimentá-las após o culto, antes do culto. Então, hoje eu quero meditar com os irmãos na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, o objetivo do trabalho, ele é o quê? Ele é a salvação. Ele tem um objetivo espiritual. É para crescimento do corpo. Se é para crescimento do corpo e é um trabalho espiritual, ele é um trabalho de todo o corpo. E Deus não quer o quê? Divisão nesse corpo. Então, o grupo de acessibilidade, o surdo, ele não é responsabilidade do intérprete. O surdo cego não é responsabilidade do intérprete. Esses irmãos estão ali apenas como um canal de comunicação. Mas a responsabilidade pela vida espiritual de todo aquele que entra na igreja é do ministério e de toda a igreja. Então, nós não podemos fazer esses grupinhos. Assim mesmo como nós temos o grupo de louvor, o grupo de senhoras, são grupos que estão o quê? Fazendo o seu trabalho específico, mas integrados no corpo. Então, o trabalho de acessibilidade é isso, ele está integrado no corpo. E pensando no atendimento ao surdo, cuidados básicos que vocês como igreja podem fazer. Então, o surdo, ele precisa de um posicionamento, nós já comentamos no episódio anterior, onde colocá-los. O lugar das crianças já está definido, então eles não tiram as crianças do lugar. O outro lado já é do grupo de louvor. Então, onde é o lugar melhor para eles estarem, mas vocês têm que julgar o espaço que vocês têm na igreja e como é essa distribuição na igreja de vocês. Geralmente, você tem no primeiro banco a classe de crianças, intermediários. Em algumas igrejas, os adolescentes sentam logo atrás, então os surdos viriam atrás dos adolescentes. Tem igreja que os adolescentes ficam atrás do grupo de louvor. Então, os surdos ficariam onde? Atrás dos intermediários. E qual o cuidado que eu tenho que ter em relação a essa posição? Nós estamos falando de um canal que é visual, então ele tem que estar limpo. O surdo tem que ver o que está lá na frente, sem que ele fique buscando um lugar para enxergar. Então, quando a igreja for colocada de pé e tiver surdos atrás dos adolescentes, vocês têm que avaliar o tamanho da professora, a altura da professora e desses adolescentes. Porque se eles atrapalharem a visibilidade do surdo, a recomendação é que quando a igreja é colocada em pé, que essas pessoas continuem assentadas, para que o surdo em pé tenha mais visibilidade daquilo que está sendo transmitido lá na frente. Então, é um ruído. A mesma coisa como eu preciso de ouvir bem, o surdo precisa de enxergar bem. Então, isso não é uma regra, uma norma definida, mas depende do tamanho. Eu sou professor de intermediário e tem intermediário que é maior do que eu, mais alto do que eu. Então, nós temos que ter esse cuidado de manter o canal de visibilidade aberto para o surdo.
Doutora Minha, aqui destacamos, né, e merece uma atenção. Essas orientações, elas não são apenas questões de organização. Elas demonstram respeito e consideração pela necessidade do próximo. Quando criamos condições para que todos possam compreender plenamente a mensagem que está sendo dita, estamos promovendo uma participação mais efetiva, ou seja, estamos realizando, de fato, o objetivo principal da acessibilidade na Igreja Cristã Maranata, que é de facilitar o entendimento da palavra de Deus. Tem um intérprete sentado à frente, fazendo a Libras tátil, aqui, e o outro atrás, fazendo uma complementação dessa informação. Então, nem todo surdo cego quer essa complementação. Então, isso tudo tem que ser perguntado se ele quer e se tiver, ok. Se ele não quiser também, tá tudo bem. Geralmente, esse intérprete, ele senta nesse surdo cego, junto com seus intérpretes, sentam também à frente, porque o intérprete precisa de ver se tem projeção no quadro, se tem, o que é que o pastor está falando. Então, é bom que ele sente mais à frente. E é bom que ele fique próximo aos surdos. Os surdos podem ajudar muito nesse atendimento ao surdo cego, porque como eles sabem Libras, eles podem conversar com o surdo cego. Pessoas com deficiência total ou parcial, vou reforçar, eu já falei isso no capítulo anterior, mas eles não precisam de um lugar específico. Eles sentam onde eles quiserem, juntos ou separados. Eu quero sentar junto com a minha família ou com o meu amigo da igreja, ou eu quero juntar todo mundo sentar no mesmo banco. Livre. Eles podem sentar no último banco se eles quiserem. O canal deles é auditivo, então ele estar mais atrás e muitas pessoas na sua frente não vai impedir, eles não precisam dessa visibilidade. Então nós temos que ter cuidado com isso de não forçá-los a estar sentado perto dos surdos, por exemplo. São necessidades diferentes. Baixa visão. A gente tem que ter cuidado com baixa visão. A baixa visão também, cada um vai escolher o seu lugar. Mas a projeção, por exemplo, se a projeção é feita em TV e a TV ela está num plano inclinado, eles vão ter dificuldade para enxergar. Então, talvez eles tenham que sentar de uma forma tal que eles vejam a TV, onde vai ser a projeção, no ângulo reto, plano, e não inclinado. Mas isso também é o que a gente vai conversando com os irmãos de baixa visão e vocês vão definindo essas questões. Em relação ao obreiro da porta, é fundamental a ação desse obreiro, porque é ele quem vai receber as pessoas que estão chegando, tanto surdos cegos, ou os deficientes visuais total ou parcial. Então, estar atento a eles, cumprimentá-los à porta, mesmo que seja um surdo e você não saiba língua de sinais. Idosos, então é importante que aquela vaga em frente à igreja, ela esteja sempre livre, para que quem for levar idoso ou qualquer uma deficiência física, que eles tenham espaço para desembarcar, né, para embarque e desembarque desses irmãos, mas que eles não fiquem estacionados nessa vaga, porque a gente nunca sabe quem vai chegar depois. Então é importante separar essa vaga em frente à igreja para livre acesso. O obreiro da porta precisa, às vezes, prestar assistência ao idoso quando ele está saindo do carro. Então, às vezes, ele vai com alguém que está na direção, não tem como descer para ajudá-lo. Então, esse acolhimento é fundamental, o papel do irmão que está à frente, na porta. E, às vezes, você precisa pedir ajuda. Então, chega, por exemplo, um surdo, você não sabe língua de sinais, mas você pode chamar alguém para levar o surdo, mostrar da banheira. Só se você passou da banheiro, água, ele já sabe. O baixa visão pode guiar. Então, o obreiro da porta pode solicitar ajuda se precisar, né? Perguntar se precisa de cadeira de rodas. É bom que a igreja tenha uma cadeira de rodas e ela ofereça ao idoso ou a outra pessoa que você percebe que tem uma mobilidade mais reduzida. Ofereça, não se constranja se ele negar. Então, a gente precisa de orientações básicas. A pessoa, ela é um deficiente visual, mostre onde é o banheiro masculino, feminino, mostre aonde é a água. Então, os irmãos vejam que são ações muito práticas, que não precisa de estudo, que não precisa de muito envolvimento. Eu só preciso ter o quê? Um olhar atento para a necessidade daquele que entra na igreja. Doutora Min, e irmãos também, não é? Talvez possamos resumir esse momento com uma palavra: acolhimento. Muitas vezes a experiência de uma pessoa na igreja começa
antes mesmo de ela entrar no templo. Um cumprimento cordial, uma orientação adequada ou uma ajuda oferecida com respeito podem transmitir o amor de Jesus de forma muito prática. A recepção atenciosa abre o coração não apenas para a participação no culto, mas também para o fortalecimento dos vínculos de comunhão e pertencimento ao corpo de Cristo. Então, irmãos, são coisas básicas, práticas, mas se vocês colocarem em prática na igreja, vocês vão ver o fruto espiritual, o crescimento da igreja em número e em conhecimento da vontade do Senhor. A todos, a paz do Senhor. Glória a Deus por tantos ensinamentos. Agradecemos a doutora Min pelas orientações tão claras e edificantes. Hoje aprendemos que a acessibilidade vai muito além de estruturas físicas ou recursos específicos. Ela se manifesta em atitudes, no cuidado, na atenção e no compromisso de fazer com que todos se sintam verdadeiramente parte do corpo de Cristo. Que o Senhor nos conceda essa sensibilidade para identificar necessidades, disposição para servir e sabedoria para colocar em prática cada uma dessas orientações. Afinal, como vimos na palavra de Deus, o desejo do Senhor é que os membros tenham igual cuidado dos outros e que nossas igrejas sejam cada vez mais espaço de acolhimento, participação, comunhão e crescimento espiritual para todos. A paz do Senhor.